né, na minha experiência de confessor, não discordo, mas muda um pouquinho aquilo que ele falava. Sim. Para mim, autoestima, não é? Ou melhor, baixa autoestima e complexo de inferioridade são sinônimos, do meu ponto de vista, não é? Por quê? Porque ninguém, nenhum ser humano tem uma vida totalmente tranquila, sadia, saudável, sem nenhum trauma, sem nada. Todos nós passamos na linha da nossa vida com algumas intempéries. Isso vai marcando o nosso viver. Se essas marcas, ao longo da nossa vida, elas não vão sendo curadas, sanadas, elas vão ficando inflamadas. O que nos leva a cobrir, a nos fechar, a nos ter medo e aquilo que ambos falavam aqui da vaidade. Eu tento me proteger com o escudo da vaidade, com a capa da superioridade, para que ninguém perceba a minha fragilidade. Então, quando ele falava, me vem a imagem do quê? De um gigante de aço com os pés de barro. Qualquer coisa derruba. Né? Então, conhecer a verdade de si é saber onde que eu perco a guerra. Quais são as minhas fragilidades? Olhando a história, né, quando você falava que o nosso humano bate, para mim quem bate é a nossa criança. Sim. Né? A nossa criança, que ela está ferida, que ela está machucada e que ela vai nos acompanhar desde sempre. Então, olhar para essa criança é dar atenção àquilo que nós vivenciamos enquanto seres humanos na nossa história. Os ambientes hostis que nós tivemos, o pai que falou aborrecido, a mãe que não deu atenção. Tentar compreender toda essa conjuntura para poder nos retirar essas proteções e nos olhar despidos. Por isso que na oração, para rezar, é necessário estar totalmente sem máscaras para poder encontrar com Deus. Porque eu só consigo encontrar com o transcendente, com o sagrado, quando eu encontro comigo mesmo. Padre, e aí então uma grande chave, acho que todo mundo concorda, é separar esses elementos. O que foi aqui da minha infância, isso, meu pai agiu assim, eu não gostei, isso aqui até hoje me fere. E a gente Algumas coisas nós conseguimos identificar com o comportamento, outras não. Porque vai depender da situação na qual eu me encontro. De repente, eu nunca tive uma crise e já fiz terapia, já fiz acompanhamento e vai despertar uma crise numa situação Y, lá na frente. Ou seja, depende do momento onde eu me encontro. É verdade. Não é? Aí vai eclodir aquilo que está guardado lá dentro. Então, o processo de crescimento e de conhecimento ele é contínuo e constante. Ninguém nunca está pronto. Agora, quando vira complexo, quando se fala em complexo, é uma estrutura que já não me permite sair daquela inferioridade. Eu estou numa estrutura complexa, eu estou em algo muito elaborado, que eu vou ficar ali, sempre nessa inferioridade, andando em círculos, sem conseguir sair. Isso vai acontecendo pelas circunstâncias que se repetem negativas, ou depende da reação de cada um diante do negativo que acontece? Seria natural, por exemplo, Graziela, a gente passa por uma decepção, passa por outra, se fala assim, você começa a se convencer, ou depende da sua história e da sua estrutura emocional? As duas coisas juntas, porque se você tem uma crença subconsciente, vamos usar o termo subconsciente, são coisas que estão em você e você não sabe. Estão lá, pensamentos que existem, que impactam o seu dia a dia, mas você não sabe que eles estão lá. Então, que te diz assim que você não serve para nada, ou que você vai ser sempre rejeitado, inúmeras coisas que te jogam para baixo. O seu olhar, então, é esse. Então, é como se você vestisse o óculos do derrotado. Então, as situações que você for viver, vai acontecer exatamente, porque você já está indo, é você que está criando aquilo, você já está indo numa postura de menos-valia. Então, aquilo vai se confirmar. Isso. Vira um automático. Vira, e vai crescendo, né? Tá vendo? Tá vendo como eu não... Tá vendo? Tá vendo? Até você falar, opa, deixa eu ver isso com objetividade. É verdade que eu sou menos? É verdade que tudo que eu faço dá errado? Chega ao ponto de se tornar insuportável para a pessoa? Chega. A pessoa fala assim, não estou aguentando mais. Chega ao ponto de suicídio, né? O complexo de inferioridade chega ao ponto de suicídio? Chega. E aquela pergunta, então, que eu fiz, que horas que isso vira uma depressão? Ou não dá para medir isso? Você está atrelado, né? A depressão é um lugar onde você realmente não sente... Porque são situações que nos deprimem.
Assim, concretamente, eu tento pensar da seguinte forma, tá? Eu não sei se a Graziella ou o Heitor pensam da mesma forma, mas assim, eu acho que daria para classificar mais ou menos assim, a grosso modo, né? Uma pessoa com uma autoestima saudável, só que se ela não trabalha a autoestima, ela fica com uma baixa autoestima. Se ela não trabalha a baixa autoestima, ela entra numa depressão leve, moderada e grave e, por fim, suicídio. Então, teria um pouquinho dessa escala aí, dependendo de como você trabalha com você, dependendo de como você lida com os seus problemas, né? Tá, ela é mais abrangente, então, do que o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade pode ser momentâneo, pode ser numa etapa, pode ser durante um estudo. É que o complexo de inferioridade, desde que você deixa de ter uma autoestima saudável, você começa a ter a baixa autoestima, ela já começa a participar disso. Então, uma pessoa com depressão, ela tem complexo de inferioridade. Uma pessoa que está em baixa autoestima, ela tem complexo de inferioridade. Faz parte do caminho. Faz parte do caminho, né? A pessoa ela vai se percebendo incapacitada de fazer qualquer coisa. Porque alguém disse isso para ela de forma falada, de forma demonstrada, deixou explícito que ela não serve para nada. Então ela vai se conceber sempre incapaz de fazer qualquer coisa. É a mesma coisa de alguém me chamar para ir para a casa dela, ela me prepara uma janta maravilhosa, eu digo, nossa, que delícia você fez. Imagina, isso não está prestando, não sei como você está comendo. Então, ela preparou aquilo que ela tem de melhor, mas não reconhece que ela ofereceu o que tem de melhor. Sempre vai ter algo de ruim, sempre é... Um se, um mais, um porém, um contudo, né? Isso. A autoestima de uma pessoa é como um jardim. Se você cuida bem do seu jardim, você sempre vai ter uma autoestima boa. Se você deixa de cuidar desse jardim, ele vai se deteriorando, né? E o complexo de inferioridade, no fundo, é o mau cuidado ou a falta de cuidado desse jardim, né? Gostei. Quando eu olho, eu falo assim, nossa, como é que a minha grama é horrível. Não tem jeito. E a grama do outro parece que é melhor. É a grama do vizinho. Tá Por isso que a gente se compara sempre. Quem tem esse complexo acentuado está sempre se comparando com o outro. O meu nunca está satisfeito. O meu eu nunca está satisfeito. Eu sempre vou comparar as minhas coisas com as suas coisas, com as coisas dele, a minha fala com a fala dele. Sempre está medindo, não é? As comparações sempre vêm para fazer o quê? Para reforçar que eu não sirvo, que o outro sempre é o melhor. Aquele ditado, né? A galinha do outro sempre é mais gorda. Sempre. E a grama sempre mais verde. Até a gente descobrir que é artificial, né, padre? Até lá a gente vai achar que ela é mais verde. Esse é o Oriente-se. Hoje nós estamos falando sobre complexo de inferioridade e daqui a pouco vamos falar sobre o ciúme. Bom, é complexo esse assunto de complexo, né? Mas a gente vai também trilhar algumas pistas aqui para sair desse submundo e vir na superfície, respirar, retomar o ar e se sentir melhor consigo mesmo. Já, já. A gente vai para o intervalo, voltamos já.